Sejam bem-vindos mais um episódio da nossa família do Dreamcast. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial para nós. Ela que tem uma história de vida incrível, uma história de resiliência, muita persistência. Uma mulher que atravessou o oceano para buscar um sonho, né? E eu estou muito feliz hoje de estar aqui com a nossa convidada mais do que especial, porque eu sou o fruto do seu amor, do amor dela. Então, para mim é motivo de muita alegria, né? Então, hoje nós estamos aqui com a minha querida mãezinha Cidália Erickson. Salve de palma para ela, né? Uma honra tê-la aqui com a gente, né? Bom, gente, eu sou Regis Bezerra, nós estamos aqui a mais um episódio do Dreamcast. Para você que não sabe, esse é o podcast desconhecido mais famoso do mundo agora, né? E nós estamos aqui uma honra de tê-la conosco na mesa do Dreamcast para falar sobre sonhos e propósitos. E eu quero já declarar aqui que é mais do que um sonho ser genro dessa mulher maravilhosa, né? Que é a responsável... O genro querido, o único. Então a gente vai bater um papo aqui muito bacana que vai trazer para você muitos insights para que você possa levar para a sua vida aí muita coisa boa. E nós estamos aqui com ela, não poderia ser outra pessoa a não ser a minha sogra. Tem gente que fala mal de sogra aí, mas eu quero desconstruir toda essa narrativa que não é de Deus. Minha sogra é uma bênção. Quero deixar claro aqui, não é porque eu estou na frente da esposa não, viu? Mas é porque é verdade mesmo, sou fã da minha sogra. E nós estamos aqui para contar uma história incrível de uma mulher, uma história de superação que vai com certeza fazer um impacto na vida de todo mundo que está assistindo aí, né, amor? Ela que é mamãe, vó e sogra. Gente, minha mãe ela tem um amor muito grande pelos nossos filhos, né, amor? Então, mais uma vez, eu quero aqui agradecer a Deus pela sua vida, por você estar aqui fazendo parte desse momento. E eu sei que muitas pessoas que vão estar assistindo, através de ouvir a sua história de vida, serão impactadas, né? Muitas vezes a gente se encontra em alguns processos árduos, difíceis, né? E muitas vezes a gente pensa em desistir. E se eu pudesse definir a minha mãe em uma palavra, eu poderia definir ela em resiliência, né? Uma mulher forte que, por mais das dificuldades que ela passou na vida, ela nunca pensou em desistir. Então, hoje nós vamos para a nossa primeira pergunta. Mãe, conta um pouquinho da sua história, né? Da onde que você veio, do Brasil, como que foi a sua criação, alguns princípios que você aprendeu com seus pais, com seus avós. Compartilha um pouquinho para nós, para as pessoas que estão assistindo, entender um pouco da sua história. Okay. Primeiro, eu queria agradecer por estar aqui hoje, entendeu? É uma honra. O Dreamcast vai ser um extraordinário para todos ouvirem e poder aprender alguma coisa. É muita honra para mim estar aqui. Eu nasci no Brasil, entendeu? Morava na roça, na fazenda. Meu pai sempre nos ensinou uma coisa: a trabalhar. Entendeu? Meu pai sempre... Tá explicado aí. Meu pai sempre falava assim, nós acordava às 5 horas da manhã, caminhava 3 quilômetros para ir para a escola. Era uma, tipo, ladeira, você tem que subir, entendeu? Não era uma morro, não era fácil. 3 quilômetros para ir, 3 para voltar. E quando a gente chegava, fazia as tarefas da escola e ia ajudar a trabalhar na roça. E quando eu pensava assim, mas tomara que fique escuro, entendeu? Para parar de trabalhar. E meu pai falava assim, olha como que Deus é tão bom. O sol vai e a lua vem. Eu falei, meu Deus. Meu Deus. E eu falava assim, mas não, isso não tá certo. Isso não é de Deus, não. Meu pai levantava as mãos para cima e falava assim, olha como que Deus é bom. O céu vai e a lua, o sol acaba e a lua vem para esclarecer, para você visualizar na fazenda para trabalhar. Eu falava assim, que Deus é esse? Tem que ficar escuro. Enfim, mas nós aprendemos. Eu aprendi também, minhas irmãs, ser forte e não desistir das coisas. Na fazenda, a vida não é fácil, mas assim, eu tenho 5 irmãs e 2 irmãos.
todos assim prosperaram, mais ou menos todos prosperaram bem na vida. A nossa vida não foi fácil. Eu lembro de uma coisa que eu lembro que eu carrego até comigo hoje, que eu ficava muito com a minha avó. Eu morava com a minha avó. Então tá explicado a Evelyn todo dia pegar as malinhas e ir pra casa da vovó Dari. Dá tchau e nem olha pra trás, né? Quando eu queria sair, escape do trabalho na fazenda, eu ia pra casa da minha avó. Queria fugir. Vamos falar aqui, vamos traduzir. Escapar, entendeu? Então, assim... Mas a minha avó era midwife, era parteira. E a minha avó, ela tinha um coração que eu pensava assim, quando a gente estava dormindo, era 2 horas da manhã, alguém batia na porta. Era um marido para vir buscar a minha avó para ajudar, no parto da criança. Uma vez eu lembro que era 2 horas, eu queria ficar deitada, ela não podia me deixar sozinha. Eu falei assim, vó, mas por que você faz isso? Entendeu? Levantar 2 horas, ninguém pagava ela, nada. Levantar 2 horas para ir ajudar alguém ganhar neném não é fácil, entendeu? Hoje, por exemplo, eu sou enfermeira hoje, então eu vejo o trabalho que é. E eu lembro que ela me falou uma coisa: quando você serve dessas pessoas que não têm nada, você serve a Deus. Então eu nunca esqueço disso, da bondade, daquele carisma que ela tinha para aquelas pessoas. Então eu carrego essa legacy da minha avó comigo até hoje, por exemplo, na minha vida, no meu trabalho, quando às vezes eu penso é difícil, mas eu lembro da minha avó que nunca reclamava das coisas e sempre agradecia por tudo, sabe? Então essa é uma herança, né? Seu pai te ensinou a trabalhar, sua avó te ensinou a servir, e a sua mãe, como? Minha mãe, muito carinhosa, muito. Meu pai era mais duro com a gente. Meu pai e minha mãe falavam assim, vai devagar com as meninas, não pode ser assim, mas elas têm que aprender, porque senão vai escolher um marido ruim, se elas não saberem, entendeu? Então, mas a minha mãe sempre foi assim, aquele carinho, entendeu? A gente sempre sentava todo mundo na mesa para comer. A gente tinha as orações, meu pai tocava instrumento, tocava guitarra, entendeu? Ele fazia serenata para minha mãe, quando ele chegava 2 horas da manhã, entendeu? Porque ele ficava muito tempo fora, porque meu pai sempre foi muito trabalhador. Mas a minha mãe é aquele carinho de fazer comida, de preparar a gente para ir para a escola. Então ela foi uma dona de casa. De casa, entendeu? E como que foi essa transição da roça para a capital? Porque quando a gente morava na roça, então a gente tinha que estudar. Então nós fomos para a cidade grande, entendeu? Porque lá, por exemplo, geralmente tinha o ensino como a 5ª série, uma coisa assim. Então nós fomos para Goiânia, entendeu? E fui eu e a minha irmã Neuci, mais velha, nós fomos para Goiânia. Foi onde assim que abriu, por exemplo, as portas para os meus irmãos. Então, nós fomos, assim, não foi fácil. A gente ficava morando na casa dos outros. Eu era babá, cuidava de criança dos outros, assim. E depois meu pai comprou uma casa pra gente, entendeu? Aí foi aonde que ajudou. Quer dizer, assim, todo mundo morou nessa casa. Foi uma trajetória que eu tinha que estudar muito e trabalhar. Entendeu? Então, assim, foi uma conquista, não só para mim, mas para minhas irmãs hoje. Que a gente tem... Geralmente, graças a Deus, eles estão muito bem, entendeu? Pela graça de Deus. Benção. Uau, muito interessante, né? Se tem uma coisa assim, uma palavra que eu também, né, quero decifrar aqui da minha sogra, você falou resiliência, né? Você falou resiliência. E uma coisa que eu admiro muito em você é a sua força, né? Sua força de vontade. Gente, essa mulher tem uma história incrível. E eu tive o privilégio de ouvir, né, muita coisa, eu creio que não tudo, mas muita coisa, principalmente uma coisa que me chamou a atenção e marcou a minha vida foi quando você me contou a maneira que você veio para os Estados Unidos desbravar aqui nessa nação. Eu sei que todo mundo que vem para cá enfrenta as suas dificuldades, suas batalhas, mas a tua história de vida, né, a sua resiliência de permanecer nesse lugar, enfrentando todas as adversidades, né? E isso mexeu muito comigo. Eu pude ver, até no começo do meu namoro com a Larissa, né, quando eu conheci você, passava por algumas provas, algumas dificuldades também,
Mas a tua história naquele momento, lembrando assim, trazendo para mim, eu pude trazer uma reflexão. Eu não deveria reclamar de nada nesse lugar, porque, de fato, eu encontrei alguém que viveu uma dificuldade maior ainda do que a minha, né? Porque eu era um jovem ainda, né? Passando pelas aflições que eu passei nesse lugar, porque todo mundo passa, né? Todo mundo tem uma história aqui. Sim. Eu queria que você abordasse um pouquinho para a gente, contando já, pulando para cá, né? Na verdade, essa vinda para os Estados Unidos, nós estamos falando aqui de sonhos, né? O nosso Dreamcast retrata sobre sonhos, realização de sonho. E é sonho de muita gente vir morar nos Estados Unidos, sabe? E o que eu tenho percebido é que a cada dia que passa, a cada ano que passa, a gente vê meio que uma geração um pouco mais Nutella, né, digamos assim, onde as pessoas reclamam por tão pouca coisa, embora cada um tenha, né, a sua história de vida. Que conta pra gente um pouquinho assim da sua dificuldade quando você chegou aqui, gente, porque a história dela de superação nesse lugar e o que te motivou você sair do grande. Brasil, né? Você estava no Brasil, eu me lembro que você trabalhou em algumas papelarias, você fez faculdade, né? Eu dava aula em umas escolas particulares. Eu estava muito assim, indignada com a situação do Brasil. E eu lembro que eu estava fazendo meu mestrado. Aí eu pensei assim, eu não vou, eu fiz 6 meses na Universidade Federal de Goiás. Aí eu conversando com o meu professor, eu falei assim, olha, eu quero fazer o meu mestrado sobre a história dos Estados Unidos. Aí ele me falou assim, olha, a melhor coisa para você fazer isso, você teria que ir visitar, fazer sua pesquisa, em vez de ficar só pelo... Eu não teria todo o material. Aí eu decidi... Todo mundo falava que era difícil, tudo para conseguir o visto, né? Aí eu fui um dia em Brasília, eu tinha uma coisa na UNB, aí eu peguei meus papelzinhos, eu não tinha muita coisa. Cheguei e pensei, sabe uma coisa, eu vou na imigração, vou tentar o visto. Todo mundo falava que era difícil, que tinha que ter isso, tinha isso. E eu praticamente não tinha nada, só a força de vontade e a esperança em Deus, né? Fui conseguir o visto. Nossa, eu saí da imigração assim, sorrindo. Aí eu decidi comprar a minha passagem para vir, para fazer minha pesquisa. Eu deixei a Larissa lá no Brasil, com 11 anos. E quando eu cheguei aqui, eu pensei, uau, o trem é mais difícil. Como que eu vou fazer uma pesquisa se eu nem falo uma palavra em inglês? Quer dizer, eu não pensei, eu não planejei. Mas peguei, comprei a passagem e vim. Acabei chegando aqui em Kansas City, não conheci uma pessoa. E como que você escolheu Kansas City? Na verdade, eu escolhi Kansas City, eu estava em Miami, e o rapaz que eu estava na casa dele, eu tinha só um dia para ficar lá. E eu olhei no mapa em Kansas City, eu lembro que tinha um colega meu no Brasil que falou uma vez dessa cidade, Kansas City, e isso apareceu na minha cabeça. Eu falei assim, não, eu vou para Kansas City. Uau. Entendeu? Eu não sabia nada de Kansas City, eu não conhecia nada de Kansas City. E era a passagem mais barata que tinha. Quando você... para Kansas City. Quando você olha... Eu quero ir para o lugar mais barato que tiver nos Estados Unidos. Eu pensava assim... Não, para Texas, para Dallas, estava bem mais caro. Olha isso, assim, não, até isso, Deus move. Eu pensei assim, não, eu vou para Kansas City, porque estava mais barato. Quando eu vi o preço, mesmo que eu vou. É lá mesmo que eu vou. Lá mesmo que eu vou. E comprei a passagem. O rapaz me deixou lá no aeroporto... E eu não falava nada de inglês. Eu lembro que tudo que eles falavam para mim, eu falava yes, yes, yes. Aí, quando eles me levaram numa sala, eles começaram a me revistar e veio alguém que falava espanhol. Eu falei assim, mas o que está acontecendo? Ou não, porque você falou yes para tudo. Se tinha bomba, eu falava yes. Eu falava yes. Você é uma terrorista? Yes. Aí perguntaram se tinha... Tudo eu falava yes. Aí eles falaram assim, porque você falou yes para tudo, é por isso que eles estão... Tá vendo? Até nisso é importante você dizer não para algumas coisas, né? Exatamente. Aí eu peguei e falei assim, não, this is not yes, this is não, this is not yes, this is não. Eu comecei, enfim, aí acabei sendo liberada, vim para Kansas City. Meu Deus. Fiquei aqui, uns 2 anos sem carro. Eu trabalhava lavando pratos numa nursing home
Eu andava, eu acordava. Nurse home, para o pessoal entender, é... Uma casa de velhinhos. Um asilo. Asilo, né? Asilo. Eu acordava às 5 horas da manhã. Eu ia para uma nurse home. Eu caminhava geralmente 45 minutos. Eu lembro de um episódio, era muito frio. Era mais ou menos assim, tava gelo para tudo, entendeu? E eu acho que era mais ou menos, eu acordava cedo, porque quando tava gelo, eu gastava mais tempo para caminhar. E eu lembro que era uma noite, eu estava muito frio, então, assim, com medo de cair, entendeu, no gelo, eu acordei 4h45. Acordei, coloquei o meu uniforme e fui. Aí um carro da polícia parou. Eu pensei, meu Deus, será que eles vão me levar para a cadeia? Porque é proibido andar a pé nesse lugar. Andar a pé no frio, muito... Aí eu pensei assim, talvez é porque eu acordei muito cedo. Não, você não pode levantar muito cedo. É muito cedo. É um talvez país onde a lei funciona. A lei funciona. Aí eu pensei assim... Aí eu fiquei assim, você sabe, né? Imigrante, com medo. Aí eu, assim, tremendo, com medo. Eu disse, meu Deus. E pensando comigo, o que eu fiz de errado? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado ter acordado tão cedo, caminhando para ir para o trabalho? Bom, aí ele viu meu uniforme, eu tinha meu crachá. Aí ele perguntou, abriu a porta, perguntou aonde. Eu falei assim, que era o lugar que eu trabalhava, Head Lake. Aí ele me levou, me dirigiu, me levou lá, abriu, eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu falei, obrigado, tudinho. Mas aí foi, quer dizer, a trajetória, eu não tinha carro. Foi a primeira vez que você entrou no camburão da polícia? Ou lá no Brasil você já... Não, foi a primeira vez. E ele foi tão bom, entendeu? Eu lembro que parece que ele me perguntou se eu queria comer alguma coisa no McDonald's. Mas eu falei não, mas era assim, foi uma coisa muito assim... incrível, porque eu pensava que eu ia me levar para a cadeia. Carona básica. Carona básica. Aí eu trabalhei nessa nurse home, eram 2 nurse homes que eu trabalhava. Eu entrava numa 5h30 da manhã, 5h45, terminava mais ou menos 2h30, começava na outra 3, trabalhava até às 8. E você ganhava quanto por hora? $6 a hora, eu não tinha carro. Eu comprava aquele sapato mais barato, que era na Payless, porque eu não tinha dinheiro. O pé ficava inchado, às vezes até sangrava, tudinho, porque você ficava muito tempo. E andava muito, né? Em pé, eu andava muito. Quer dizer, foi 2 anos. E você morava onde? Eu morava com uma brasileira, mas infelizmente ela descontava os meus cheques, ficava às vezes com uma parte do meu dinheiro, me cobrava muito caro por aluguel, era $600 por um quarto. Naquela época, isso em 2000 e... 2002, $600, você pagava o aluguel inteiro da casa dela. Eu lembro que eu usava cartão, lembra que você comprava aqueles cartão para alugar no Brasil? Alugar, se eu usava dentro de casa, ela me cobrava, era tudo. Eu pensava, gente, eu não quero usar nada nessa casa, tudo eu tenho que pagar. Então eu fiquei muito tempo. Infelizmente, eu não conhecia os brasileiros que você vê hoje. Não conhecia ninguém da igreja. Eu acho que naquela época quase não tinha também, né, brasileiro? Naquela época, em 2002, aqui em Kansas City. 2002, 2003. Tinha muito pouco, entendeu? Né? Aí, quando eu consegui juntar dinheiro para comprar um carro, que foi Na verdade, o cara que eu fui comprar o carro, eu paguei alguém para me levar para comprar o carro. $2.000, eu comprei um Dio. Aí, quando eu comprei esse carro, que eu entrei dentro, meu Deus do céu, eu senti a minha casa. Eu tenho um lugar onde que eu posso sentar, comer, dormir, fazer o que eu quiser. Ninguém me perturba no meu carro. Então, era meu lugar. Isso 2 anos depois. 2 anos depois. E você, nesse processo, nesses 2 anos de dificuldade, morando na casa de alguém, a pessoa pegando todo o seu dinheiro, você pensou muitas vezes em ir embora? Eu pensei assim, essa vida aqui é muito dura, e por que eu tô... Aí eu pensava, mas eu investi tanto, eu não sei, eu sempre tive assim, aquele entusiasmo, não, eu vou vencer, não importa o que passa, eu vou vencer. Eu sempre tive essa ambição, esse otimismo, eu vou conseguir, é difícil, mas eu vou conseguir. Aí, quando eu comprei o carro, foi uma das bênçãos na minha vida. Aí eu fiquei morando com umas pessoas, não deram certo, entendeu? Por muitas outras coisas. Eu dormi no meu carro épocas como essa, 3 meses, depois eu voltava a dormir de novo, porque
certo. Você não conseguia, com o dinheiro do seu trabalho, alugar um lugar para você? Eu não tinha documentação, entendeu? Para alugar, entendeu? Naquela época era difícil? Naquela época era difícil. E, às vezes, a gente mente, entendeu? Fala, da documentação. Eu consegui alugar um apartamento. O primeiro apartamento que eu consegui, eu falei, olha, eu não tenho isso, eu não tenho essa documentação que você está pedindo, eu tenho o meu passaporte aqui. Eu te pago 2 meses adiantado. Foi assim que eu consegui alugar o meu primeiro lugar, entendeu? Mas, antes disso, foi muito difícil. Eu lembro que, quando eu passei a ficar perto de Deus... de ler a Bíblia. Eu lembro que eu trouxe do Brasil, sabe, aquele Novo Testamento, aquele livro pequenininho, verde que eles davam, porque quando você vem do Brasil para cá, você não pode trazer muitas coisas. Então, eu trouxe a minha Bíblia, que era pequenininha, e um dicionário que me ajudava para mim aprender o inglês. E eu dormia no carro, e eu tinha medo, porque a polícia você pode ser presa. Então, geralmente, eu lia a Bíblia dentro do carro. Eu tinha uma lanterna pequenininha e eu geralmente, às vezes, eu dormia com a Bíblia na mão, porque eu pensava, se a polícia vem e me para, eu estou dormindo no carro, eu vou falar que eu estou lendo a Bíblia. E muitas vezes eu acordei com a Bíblia na mão. O carro é pequeno, você sabe que o carro é pequeno, você não tem como. Eu tinha todos aqueles cobertores e eu tinha praticamente tudo que eu tinha, que não era muita coisa. Estava tudo dentro desse carro. E eu lembro que tinha uma noite... eu nunca esqueço dessa noite. Era muito frio, estava gelado tudinho. E antes disso, eu tinha já trabalhado muitas horas. Aí eu fui... Quantas horas você trabalhava por dia? Eu trabalhava 16 horas. À noite. Eu trabalhava na cozinha e depois eu consegui a minha CNA, que é a LICE, para você ajudar a cuidar dos velhinhos. Uma licença. Uma licença. Aí eu lembro que uma noite eu fui tentar sacar dinheiro para pôr gasolina no carro, coisa assim. Eu esqueci o código, meu password, eu esqueci, não lembrei. Código, a senha do cartão. Eu esqueci. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu esqueço? Eu tinha anotado em algum lugar, mas eu realmente tinha esquecido. Ok. Eu tinha saído do serviço, era mais ou menos umas meia-noite. Eu sempre ia no McDonald's, número 1, que era o que eu comia, que é o Big Mac. Big Mac. Então, aí eu peguei, andei, dei uma volta no carro, voltei. Eu pensei, eu não posso ficar andando, porque eu não consegui tirar o dinheiro para pôr mais gasolina no carro. Estava muito frio. Aí eu peguei e voltei para o estacionamento da nursing home que eu trabalhava. Aí eu ligava o carro, e gelado, entendeu? Ligava o gelo tudinho por lá de fora do carro. Eu ligava o carro, tentava dormir, depois desligava de novo e eu olhava assim, mas eu não tenho mais gasolina. Tá só um pouquinho. E eu pensei assim, essa noite, entendeu? Aí eu entrei, eu tinha aquele saco, aquelas roupas que eu vestia tudinho. Aí eu lembro que essa noite eu falei, Deus, mas como que a vida é tão dura, é tão difícil? E eu acho que assim, eu questionei muito a Deus. Nessa noite, eu nunca esqueço, era muito gelado. E eu tive uma a menos dessa noite. Ela foi e bateu no vidro do meu carro. Aí ela falou assim, mas por que você está de volta? É 2 horas da manhã. Aí eu falei, não, eu vou ficar aqui porque eu não sei dirigir na neve e eu quero estar no horário certo. Aí ela me chamou pra dentro e ela pegou e não, você pode vir deitar aqui no sofá. Me deu travesseiros, mas quando é 5 horas da manhã, você tem que acordar, porque os velhinhos começam a acordar. Aí eu falei, meu Deus, isso aqui é hotel 5 estrelas. Eu já não tinha dormido há meses sem esticar minhas pernas. Aí eu lembro que porque eu orei, eu pedi, eu sei que Deus estava comigo. Amém. Então, todo o meu sofrimento, tudo que eu passei, eu dou glória a Deus. Eu sou, talvez, a pessoa que eu sou hoje, pelas coisas que eu passei, mas eu sei que Deus estava comigo.
naquela noite, eu lembro que eu clamei o nome de Deus. Por que aquela mulher ia sair naquele frio, dentro da Nursing Home, se não fosse pelo a voz de Deus ter falado para ela ir lá? Não. Era difícil para caminhar, porque tinha muito gelo no chão. Ela foi porque eu penso pelo Deus tocou no coração. Com certeza. Então foi tudo isso. Aí eu comecei a estudar, aprender inglês. Conheci mais outras pessoas que me ajudaram. Mas eu nunca desisti. Eu sempre falei, eu vou conseguir. Então tudo isso também fez para que eu ficasse mais perto de Deus. Em vez de estar reclamando ou questionando por que isso comigo, mas se Deus me abençoa, anda comigo. E às vezes quando eu ligava para o Brasil, eu ligava para a Larissa e falava assim, você pensa que a vida aqui é fácil? Não, é difícil, entendeu? Sabe? Então, mas tudo isso, todo esse procedimento, tudo isso que eu passei, hoje quando eu olho para trás, em cada coisa que eu olho para trás, eu sei que Deus estava comigo. E eu dou muita gratificação a Deus por tudo isso que eu passei. Porque Ele está... Eu fiquei morando em lugares aqui perigoso, como, por exemplo, Torinai, Prospect, lugar aqui em Kansas City. Mas nada nunca aconteceu comigo. Esses meses que eu dormi no carro, essas coisas que aconteceram, então eu sei que Deus estava comigo em todo esse processo. Uau! Incrível. Incrível. E quando que foi essa trajetória, assim, quando você conheceu os brasileiros, né? Que você viu o outro lado? Porque, às vezes, muitas vezes as pessoas chegam hoje, por exemplo, muita gente chega hoje, muita família chega com visto. E, assim, a gente sabe que a saída do Brasil, ela é difícil. Por quê? Você está deixando família, muitas pessoas estão deixando casamento, muitas pessoas estão deixando filhos, com o intuito de melhorar, às vezes, uma vida financeira. Ou, às vezes, a proteção da sua casa, da sua família. A gente sabe que no Brasil, né, a violência, ela é algo que acontece em todos os lugares. Então, assim, você sai da sua casa, você já é assaltado, você tem medo. O medo, às vezes, faz com que você saia de um lugar para o outro. Mas, assim, como que foi, assim... Nossa, eu encontrei os brasileiros. Porque o que acontece hoje? Hoje, às vezes a pessoa ela sai do Brasil, pega o visto, a família toda pega o visto. Não precisa passar, às vezes, né, ter uma outra excursão, a não ser em Orlando, ou uma outra excursão no México. E a pessoa, às vezes ela chega já com dinheiro, né? Ela aluga uma casa, um apartamento, logo ela já tem um trabalho, logo ela já compra um carro. Então, assim, a sua história de vida foi o oposto, né? Você veio sozinha, sem condição financeira, trabalhou muitos anos, viveu na casa das pessoas, a qual... não te receberam como deveria ter recebido. E eu sei que, porque eu já escutei a sua história, quando você encontrou os brasileiros, como que foi? Foi uma situação, foi boa. Eu me senti, por exemplo, encontrar alguém que falava a minha língua, alguém do meu país. Mas como sempre, você sempre tem que aprender a selecionar, entendeu? Com quem você anda. Entendeu? As amizades, entendeu? Então, eu procurei isso. Eu tive pessoas assim que me levantou para cima, as pessoas que às vezes queriam te puxar para baixo, entendeu? Eu sempre tive uma coisa. Minha mãe sempre ensinava isso para a gente. Você tem que escolher com quem você anda, entendeu? Então, eu encontrei brasileiros. Encontrei pessoas que eu ajudei, que eles me ajudaram, mas eu também ajudei eles em termos de que eu já estava um pouco mais influenciada no inglês. Mas foi bom, foi uma experiência muito boa, porque eu lembro que eu fiquei 2 anos morando numa cidade que chama Raytown, aqui em Kansas City. Eu não conhecia o Plaza, eu não ia ir para lugar nenhum. Então, eu ficava muito isolada. Pensa um pouco na depressão, entendeu? Todinho esses anos. Você disse, eu sozinha, quando eu ligava para minha família para conversar no Brasil, mas eu não tinha isso. Então, quando eu conheci eles, foram bons. A gente podia ir nesses restaurantes para comer outras comidas que eu não comia, porque eu só ficava numa cidadezinha pequenininha. Então, foi uma experiência boa, mas eu também selecionei com quem eu andava, entendeu? Eu sempre
gostei. A minha mãe sempre falava, você conhece, selecionar alguém melhor do que você ou igual a você. Mas foi um encontro muito bom. Eu me senti, assim... Foi excelente, entendeu? Encontrar com os brasileiros aqui. Tem alguma história, assim, que te marcou, que você gostaria de compartilhar, assim? O que aconteceu e tal? Alguma coisa, assim, interessante? Eu tinha um amigo, e ele era como se fosse irmão, Carlinhos. Ele nunca juntava dinheiro, mas ele sempre gastava tudo. Ele falava assim, não foi eu que juntei, que fiz o dinheiro, não é eu que tenho que juntar. Entendeu? Não foi eu que esparramei, por que eu vou juntar? Não, eu que esparramei. Eu falava, Carlinhos... Quem esparramou que junte, né? Eu sempre dava, assim, conselhos para ele. Eu falava, Carlinhos, você tem que mudar a sua vida. Ele ganhava hoje, ele gastava tudo. E também, assim, quando a gente foi morar junto com ele, ele não pagava. Eu dava o dinheiro para ele, ele não pagava o aluguel certinho, entendeu? Então, Mas, assim, foi uma experiência boa, eu conheci muita gente boa. Mas eu também fiquei no meu lado, assim, eu quero fazer as minhas coisas, eu quero estudar. Você teve prioridades. Eu quero estudar, porque eu queria trazer minha filha Larissa, entendeu? Então, assim, eu sempre pude, assim... Porque você tem que ter planos na vida, entendeu? O que você vai fazer? Você tem que ter objetivo. Meta, sim. Então, eu sempre fui, assim, de selecionar. Eu tô aqui, eu tenho que aprender o inglês. Não é eles que têm que traduzir para mim. Sim. Aí foi onde que eu comecei a estudar, a pegar essas classes. E você sempre gostou de estudar? Eu sempre gostei de estudar. Assim, é algo assim, desde criança. É algo assim, eu sempre tive amor aos livros. Tanto é que no Brasil você se formou em quê? Eu formei primeiro eu entrei no curso para ser advogada. Aí depois eu não gostei, porque não tinha nada a ver comigo. Aí eu me formei em História e Filosofia no Brasil. Aí eu dava aula. Professora no Brasil. Eu lembro que meu pai falava assim, mas todos esses filósofos, eles não funcionam muito bem na cabeça. Não. Teve duas coisas que você falou aí que me chamou bastante atenção, que serve muito para a gente refletir, né? Você falou sobre as más companhias, né? Saber escolher com quem você caminha, né? E a gente ouve muito isso sendo falado hoje, né? Ande com pessoas melhores do que você, ou você é a média das pessoas que você anda e convive. E existem, na verdade, dois pontos de vista, né? Eu gosto sempre de analisar essa situação, os dois lados. Tem pessoas que não gostam muito, né, dessa narrativa, né? Você é a média das pessoas que você convive e tal, mas o certo é que a Bíblia fala sobre isso, né? Estava puxando aqui 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo de número 33, Paulo fala sobre isso, sobre a importância de você andar com pessoas melhores do que você. A Bíblia diz o seguinte, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então fica aqui até claro, né, para as pessoas que nos assistem, a importância de você saber escolher as pessoas com quem você vai andar, com quem você vai se relacionar. Por isso que eu chamei você para andar comigo, amor. Tá vendo? É por isso que a gente anda aqui há 12 anos nada, mas, né, 2007 até hoje, 2023, são... Eu cheguei nos Estados Unidos e já, né, mãe? Já conheci o resto. Outra coisa, então tá, primeiro ponto que a gente aprende aqui, né, dessa sua história, aprender a escolher boas pessoas para andar. E, de fato, você precisa, né, selecionar pessoas que você caminha, né? E você falou sobre planejamento. As pessoas hoje, você deu até a comparação, a história, o exemplo do rapaz que trabalhava com você, Carlinhos, né, que gastava tudo e tal. Ele não foi o responsável, né, por esparramar o dinheiro, então ele não iria juntar. Mas é importante a gente entender, né, que a gente precisa de planos, né? É aquele famoso ditado, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? E a gente vê muito isso hoje em dia, as pessoas entrando a caminhos que, para ela, qualquer oportunidade que vem na frente, ela está indo, indo com a multidão e tudo mais. Então, a gente precisa, de fato, aprender a planejar a vida, saber o que quer. E eu vejo isso na sua história, né? Você foi uma mulher que, embora passou pelas adversidades, pelos processos, a dor
foi necessário na sua vida para fazer você crescer. Sabe, eu estava até conversando com um amigo hoje sobre a importância da dor na nossa vida. A gente não muda. Se não tiver dor, a gente não muda. A gente fica estagnado. E vendo a sua história de vida, eu já conheço, né, na verdade, sua história. A gente está ponderando aqui para que as pessoas possam também entender um pouco da sua história. A dor é necessária. Senão a gente não cresce com ela, né? A gente fica na zona de conforto. E o planejamento, né, na nossa vida é algo de suma importância, né? Porque uma pessoa que vive total sem metas é uma pessoa que ela não consegue sair do caminho, sair do estado atual. E quando eu casei com essa princesa maravilhosa aqui, que é a sua mãe, filha... conta um pouquinho dessa história, assim, para as pessoas que estão assistindo, né? Porque, assim, esses dias uma pessoa virou para mim e falou assim, sua vida é fácil, né? Você já casou com um homem rico? Eu falei, meu bem, meu verdade. Deus. E essa pessoa falou a verdade, porque Não eu já era verdade, rico. Eu só não tinha... O dinheiro ainda, mas eu era rico. Eu já era rico. Deixa eu só falar um pouco do Regis, Larissa. Pincelado. Eu quero deixar claro aqui que a minha sogra, no começo, não queria deixar. Não queria deixar. Verdade. A primeira coisa, eu perguntei para o Regis, quando ele falou assim, olha, você tem condições de sustentar uma mulher, uma família? E ele falou que ficou esse trauma até hoje, entendeu? É verdade. E eu vou até falar que eu profetizei. Eu profetizei. Eu falei, claro que eu tenho. Mas naquele tempo eu não conseguia nem cuidar nem de mim, entendeu? Eu lancei uma palavra profética. Eles casaram. Conta, mãe, como é que foi? Foi mais balão, a gente não tinha dinheiro. Era aquele, entendeu? Se falta numa coisa, você... Aí né, pega outras coisas. E Larissa balão convidou. É eu fiz comida, eu tive gente da igreja que me ajudou. A Larissa, acho que ela convidou... mais ou menos umas 100 pessoas. Não, entendeu? era mais. Entendeu? Era mais. Eu falei assim, pessoas. meu Deus do céu. 150 pessoas. Eu sempre fui influenciadora. Meu Deus. E, por exemplo, eu lembro que era estrogonofe, não isso, e o povo fazia o prato, assim, o pratinho cheio. Falei, meu Deus, voltei para cozinha de novo. Tirei toda a maquiagem, voltei para fazer arroz, fazer estrogonofe. Eu lembro que tinha pessoal, entendeu? Tinha gente até indo no mercado comprar frango para fazer o estrogonofe. Para fazer o estrogonofe. Gente do céu, vamos trazer mais frango aí. Eu falei assim, aí eu pensando na cozinha, eu falei assim, mas... Casamento de pobre é outra coisa. Eu penso, mas como que ela convidou esse tanto de gente? Ia chegando, e tinha gente... Foi um casamento abençoado, tinha gente de todos os países. Gente do... Tinha da África. Irã, entendeu? Irã, Japão. Era muita gente. México. Aí, e a gente fazia, a Tânia estava me ajudando, tinha a pastora Flávia, pastora Cleomar. Entendeu? Eu falei, gente do céu, cadê o arroz? Eu lembro que o marido da Tânia falou assim, já acabou o arroz? Eu falei, já. Fazendo mais arroz. Ainda bem que tinha um saco, eu tinha comprado um saco grande. Mas o Regis e a Larissa, quando casaram, mas a Larissa fizemos uma mudança, eles não tinham nada. Eu dei a cama para eles, entendeu? Que era dela. Isso. E aquele imóvel também, que bota a televisão e as gavetas botar roupa. Eu acho que vocês doaram isso para alguma família abençoada. Isso. Mas aí nós fizemos uma mudança. Eu lembro que eu fui alugar um U-Haul, porque o Regis estava busy trabalhando. Alguém tem que pagar as contas em casa, né? Aí o cara me perguntou, você sabe dirigir esses carros grandes? Eu falei assim, moça, essa aqui tá minha carteira aqui. Aí quando eu saí do negócio, eu falei, Jesus amado, eu não sei dirigir esse caminhão, esse carro grande. Mas nós pôs tudo dentro, não era muita coisa. Colocou tudo, duas bags de roupa e um colchão. E a cama, né? E aquele criadão grande que você colocava as gavetas. Era só isso que eles tinham. Aí no apartamento eu falei, vocês não têm uma mesa para sentar, entendeu? É verdade, não tinha mesa, eu só queria casar. Tava tudo bem. Aí
Aí pegou, né? Nós fomos na Nebraska Fornitura, compramos. Acho que deu uma mesa para vocês de presente, uma mesa baratinha, né? Boa, mesa boa. Uma mesa boa. Até hoje. Aí um sofazinho. Ajudou muito. Um sofazinho que a Larissa tinha que fazer a marquinha. De veludo. De veludo, tinha que fazer Eu lembro. Gente, pra vocês que não sabem, assim, por algum tempo eu limpei casa, né? E eu amava limpar casa, porque olha só. Até hoje limpa, né, amor? É verdade. Então, assim, a gente que limpava a casa tinha aquela neurônia, né? Aquela coisa assim, que tem que fazer a marquinha, que tem que passar o velho. E aí eu fui pra dentro da minha casa com essa síndrome. Então, minha mãe, a gente comprou sofá e assim, eu tinha que fazer a marquinha. Se o resto sentasse no sofá, era problema. Desfazer a marca. Porque desfazia a marca. Então, o sofá era só pra decoração. Não, eu era proibido de sentar no sofá de veludo. O espírito de Hasley. Gostei. O espírito de Hasley era literalmente... como é que fala, amor? Encarnado em mim. Até um dia eu falei, mãe, eu não aguento mais esse muito sofá. No começo do casamento. Ou eu vou perder meu casamento, ou eu perco o sofá. Eu prefiro perder o sofá. Não, mas perdeu o seguinte. Olha a solução que ela trouxe. Vamos vender o sofá para mim não perder o casamento. Poderia ter deixado o sofá lá, né? Mas vendeu o sofá para comprar outro sofá. Aí agora pode sentar, entendeu? Quando eu ia na casa dos amigos, eu ficava com trauma de sentar também no sofá da casa deles, porque para mim eu tava na minha casa. Até que eu fui pro Brasil, né? Na casa da tia Silma. Tia Silma. Aí eu cheguei lá, aquele sofá bonito, aquela ruma de travesseiro. Aí ela olhou assim, não, senta, pode sentar. Aí eu olhei, mas aonde? Aí ela apontou pra outra cadeira, assim. Aí eu sento nessa cadeira, o sofá, eu querendo sentar no sofá. Ela apontou pra cadeira lá. Eu falei, tá explicado. O negócio aqui é genético. É de família. É genético, é algo mais, né? Meu Deus do céu. Mas você, por exemplo, eu tô falando sobre mim, mas sobre a história de vocês dois. Porque eu sou testemunha, eu vi vocês crescerem, eu vi o que vocês passaram. Muitas vezes vocês não tinham nem dinheiro para pagar o aluguel de vocês. Verdade. Uhum. Mas assim, vocês nunca assim reclamou em uma coisa assim. Sempre você, Reginaldo e Larissa, sempre vocês honraram o nome de Deus. Uhum. E hoje eu vejo, por exemplo, na vida de vocês, quer dizer, a benção de Deus. Uhum. Porque vocês não tinham nada. Vocês moravam num apartamentinho ruim. $700 dava conta de pagar o aluguel. Entendeu? E nós pagávamos o preço de você pagar no quarto. Nossa amiga lá. Não. Eu lembro que, às vezes, assim, vocês não tinham dinheiro para pagar aluguel, para comprar comida, pagar, que a Larissa limpava a casa. Eu amava, gente. Eu era, assim, empreendedor, espírito, né? Falei, mãe, o negócio é limpar a casa. Eu vou lá fazer minhas plaquinhas. Aí eu vou colocar uns stickers no meu carro. Já peguei meu uniforme, minha bag e tudo. Aí eu falava assim, amor, tu vai me ajudar. Quando você trabalha na construção, eu vou pegar os cartões. Cada patrão, você vai entregar seus patrão e vai falar que tem desconto. E aí, amor, você entregou? Que cartão? Os cartão, amor, dos panfletos, que é para meu empreendimento, meu business, minha empresa de house clean. Você entregou meus cartões? Eu tava profetizando. Eu pegava os cartões e falava, entregou não vai precisar, meu cartão. Não vai precisar. Mulher minha não fica limpando a casa de patrão meu, não. E aí, nunca entregou, e né, mãe? A gente ia, batia nas portas, tudo. Não, era difícil. Não, era difícil, mas eu de fato, não... Nunca entregou um cartão. Não tinha vontade, porque essa não era a minha visão. Eu sempre, assim, sério mesmo, desde quando eu era adolescente, eu falava que a minha esposa, a mulher que eu casasse, ela não ia precisar de trabalhar. E tá aí a prova, até hoje ela não trabalha, entendeu? Lá em casa quem trabalha é só eu. Mas se falar isso pra ela fica brava, porque entendeu? Ela reclama do gente, serviço. Lá em casa é só eu que trabalho. Eu bato no peito assim e falo de boca, entendeu? É só eu que trabalho, né, amor? Você não trabalha, não. Lembra, mãe? Só essa história. A gente foi limpar uma casa uma vez, né? Daquele homem moreno. Jesus fala o nome amado. Hoje, não vamos falar. Não, nem lembro o nome. Nossa, eu nunca vi, entendeu? Eu queria até assim, chorar. Eu pensei, o que eu faço? Eu largo aqui, vou embora, mas eu nunca vi na minha vida uma pessoa desse jeito.
e mora em Lissama. De vez em quando, assim, não fala a cidade, não. Eu passo perto e falo assim, Deus, me livra dessa rua. A gente foi limpar uma casa e dar o preço, e aí a gente foi limpar nós duas juntas e tal, e a gente, aquele sked, não, vamos dar um sked e tal, e tudo. E aí, né, a gente colocou um preço, e toda hora que a gente ia limpar, ele falava assim, não, tem que voltar lá, que faltou mais alguma coisa. Aí a gente limpava e ia para outro canto. Ele queria que a gente tirasse, uns tapetes de plástico. Então, assim, a gente tinha que limpar, fazer a marca no carpete, pisar em cima do tapete, mas sem sujar o tapete. É só pisar descalço. Sem pôr o pé no tapete. Mas essa pessoa... Como é que bota o pé sem botar o pé? Eu nunca vi pessoa desse jeito na vida. Ele deveria ter algum problema, entendeu? E aí foi assim, foi experiências foi uma experiência boa. E aí ia eu e minha mãe, Larissa, tô passando aí. Não, então tá, mãe, vamos. Quantas casas? Tantas casas. Mas assim, aí minha mãe seguiu a carreira dela, né? Começou a estudar para enfermagem. Glória a Deus, salva de palmas. Ela... Enfermeira. Trabalha no hospital hoje, ajudando pessoas, né, mãe? Conta um pouquinho dessa história. Assim, você brasileira, imigrante, né? Cruzou as fronteiras. Sofreu, passou dor, né? Passou dor, sofrimento, da casa de asilo, lavando vasilhas, trabalhando no McDonald's. Eu também trabalhei no McDonald's. Não, a cidade não trabalhou no McDonald's. Trabalhou. Você trabalhou? Meu Deus, essa parte eu não sabia. Trabalhando no McDonald's. Então, assim, né? Trabalhou no serviço de limpeza e chegou a um hospital. Agora, como enfermeira, conta um pouco essa trajetória. Como que é a vida de trabalhar no hospital? Vou falar só um pouco. Para ser enfermeira, entendeu? É muito estudo. Para mim, não foi fácil, porque eu não tenho 21 anos não mais, então assim, você demora um processo para aprender. Eu ficava até noites, vocês sabem que quando eu chorava testes, eu lembro que na minha classe, a gente começou com 40, terminaram com 20, muita gente não conseguiram seguir o curso, porque é muito puxado. Mas pela graça de Deus, eu nunca orei tanto na minha vida. Eu sei que Deus estava comigo. E graças a Deus consegui formar. E hoje eu trabalho com médicos, trabalho num lugar onde que a necessidade espiritual não só é grande, não só física, mas como espiritual. Nunca orei tanto na minha vida, eu não tenho conhecimento bíblico, mas nunca orei tanto na minha vida como eu oro para os pacientes. Eles pedem em mim para orar, entendeu? Amém. Então, assim, quando eu tô indo para o hospital, eu estou orando. Antes de descer do carro, eu estou orando. Quando eu entro no hospital, eu entro orando todos os dias. Às vezes eu tenho uma menina, porque eu sempre ponho no meu... Eu tenho uma maquininha onde que eu chego as pressões, tudinho, eu sempre escrevo lá, assim, em inglês. Mas não vou falar em português. Deus me abençoe essa noite, caminha comigo. Eu escrevo isso todos os dias e ponho nisso. E ela fala assim, Cidália, você faz isso todas as noites. E você só tem paciente ruim que faz a outra fazer. Pensa bem se eu não fizesse isso. Entendeu? Imagina se eu não fizesse isso. Mas às vezes ela me fala, tem essa menina, ela me fala isso. Seus pacientes entendeu? Mas eu tenho aprendido bastante. Eu trabalho com, entendeu? Com médicos, são todos americanos e ainda estou aprendendo. Eu sempre continuo estudando porque é muita coisa que você tem que aprender. Nunca para, né? Nunca para. Muitos médicos que você tem que entender o que eles estão falando. Então, assim, mas eu tenho uma honra. Eu gosto de fazer o que... Às vezes eu sinto cansada, eu penso, olha, eu não vou fazer isso. Mas eu sempre falo no meu serviço, nós trabalhamos aqui pela graça de Deus. Amém. Então, assim, eu sei que naquele lugar eu posso falar do nome de Deus. Amém. Naquele lugar eu posso... eu sou um instrumento ali. Amém. Entendeu? Então, não é nem tanto por causa do dinheiro, entendeu? Mas eu sei que Deus está comigo naquele lugar. Então, assim, o que eu posso falar para as pessoas que estão ouvindo, se você tem sonhos,
corre atrás, não desiste e acredita. Nada é fácil. Às vezes a gente quer as coisas chegar, já quer as coisas tudo fácil. Tudo na vida tem tempo, entendeu? Então, assim, procura, como nós falamos, seleciona as pessoas que você anda com elas. Põe objetivo, meta na sua vida. Você vai ver muitas coisas ruins. Pessoas que bebem, que faz outras coisas. Não vai nesse caminho, entendeu? Procura. Eu vi tudo isso aqui, entendeu? Então, mas eu escolhi diferente. Eu sei, não, eu não vou nesse path, nesse caminho. Eu vou escolher esse outro caminho. Então, a gente tem essa habilidade de escolher. Sim. Porque se você não muda a sua vida agora, qual que vai ser o seu futuro? Sim. Entendeu? Então, hoje, quando eu paro ao do meu sofrimento que eu passei na vida, mas eu sinto gratidão, eu sinto orgulho, porque eu não tive que pisar em ninguém. Eu tive de caminhar talvez um caminho mais difícil, mas eu sinto... assim, eu sinto honra, entendeu? Então, assim, é gratificante quando isso acontece. E para finalizar, né, a gente falou sobre criação, referência, propósito familiar, mas fala um pouquinho aqui para a gente finalizar sobre como é a maternidade na adolescência, né? Então, assim, muitas pessoas talvez não sabem, né? Acham que nós somos irmãs, mas nós somos mãe e filha. Então, explica porque a maternidade, às vezes, na adolescência, a maternidade precoce, ela, muitas vezes, né, geram você escolhas negativas, como, às vezes, o aborto, né? Às vezes, eu nem diria uma doação, porque eu acho assim, que quando você tem uma maternidade precoce, você entrega aquela criança para uma outra família cuidar, isso é um ato de amor. É melhor do que você matar uma criança que você gerou. Então, assim, você engravidou com 16 anos de idade. Então, conta um pouco, assim, para você, né, inspirar outras mães, outras jovens que passam por esse processo, que às vezes querem desistir, talvez acham que não vão conseguir ser mãe solteira, viver a diversidade, o preconceito, né, principalmente nas famílias, fora das famílias. Então... No Brasil, muita coisa mudou, mas quando eu tive você em 1989... Tá esquecendo a minha data. Para um pouco, você ser mãe solteira, morena e não ter dinheiro. Isso é adolescente. Isso é adolescente. Eu mal dava conta de, por exemplo, eles não queriam alugar um quartinho para mim, porque falavam... eu ia fazer coisas erradas. Então, todas essas barreiras eu tive que quebrar. Mas quando eu tive você fazer... minha princesa. A gente morou em lugares ruins, muito ruins. Eu trabalhava pensa-me em termos de trabalhar, quantos ônibus que eu tinha que pegar, tudinho. Mas, assim, você me fez, assim, fortalecer para mim estudar e trabalhar. Eu tinha... quantos empregos? Não lembro. Eu trabalhava praticamente todos os dias, ainda eu estudava à noite. Mas o que eu falo isso para as adolescências, mãe, você vai vencer, entendeu? Eu não tinha, por exemplo, todo lugar que eu ia, eu levava você. Eu nunca deixava você com ninguém. Eu nunca confiava. Às vezes eu ia em protesto, eu estava na faculdade, eu lembro... Estou entendendo agora. Que os meninos, os meus colegas, falavam assim, não, eu já trouxe um colchãozinho para Larissa. Entendeu? Já tinha lá, porque a gente fazia protesto, tinha essas coisas na faculdade, essas coisas assim. Mas o que eu falo, entendeu? Você consegue, entendeu? Com a graça de Deus e com a coragem, entendeu? Com amor. Não é fácil ser mãe solteira, não é fácil, especialmente na adolescente. Eu não tinha, por exemplo, hoje eu vejo pessoas que a mãe solteira tem carro. No Brasil, eu não tinha carro. Eu andava de ônibus, ia no supermercado Carrefour, carregava aquele tanto de carro nas costas, ainda carregava você, porque não gostava de caminhar, emburrava igual a Evelyn, entendeu? Mas tudo isso, quer dizer, eu superei tudo isso. E eu tinha aquela gratidão de chegar, por isso, quando eu tinha um tempo, eu passava com você, entendeu? Eu não ia fazer outras coisas. Então, isso para mim era joy, era alegria. Prazer, alegria,
Entendeu? Então, por exemplo, assim, é uma coisa, se eu tivesse que fazer tudo de novo para ter você, eu faria tudo de novo. Você tem certeza, Cidade? Eu tenho certeza. Entendeu? Meu Deus, valeu a pena, né? Conta um pouquinho, amor, pra gente finalizar. Como que você me conheceu pela primeira vez? Que é tão interessante. Bom, interessante, né? Hoje eu tô começando a entender um pouquinho, né, como funciona isso na teoria, porque na prática eu aprendi primeiro, né? Eu morava com alguns amigos, né? Num apartamento muito pequeno e ali nós éramos 7 pessoas, 7 jovens num apartamento, então era colchão esparramado para todo lado, né? E eu não tive o privilégio de ter um quarto, então eu dormia na sala, no colchão no chão ali, e tinha um amigo que tinha o quarto, né? E um colega, né? Digamos assim. Esse colega de moradia, ele tinha no quarto dele algumas fotos de uma morena. Sabe aquelas fotos que tira assim de álbum, foto de álbum, aquelas fotos grandes assim? Infelizmente, essa pessoa pegou essas fotos minhas. Tá vendo? Vamos fazer esse vídeo chegar até ele, né? E aí eu falei, cara, que morena bonita essa aí e tal. Ele, cara, minha namorada lá do Brasil. Eu falei, sério? Tua namorada? É, minha namorada e tal. E aquelas fotos bonitas. Eu falei, rapaz, que morena bonita, né? Aí, beleza. Aí, passados-se alguns anos, aí eu conheci essa bela princesa aqui do meu lado. E aí eu lembrei da foto, né? Eu lembrei da foto do quarto do meu colega lá de moradia, né? Eu falei, rapaz, será que isso aqui é a namorada do meu colega aqui, né? Que tava lá. Mas... 7-1, hein, amor? 7-1, justamente, né? Quando eu fui descobrir, né, o que aconteceu, o cara mentia, dizendo que era namorada dele. Ele roubou essas fotos de você, te ajudando a fazer uma das mudanças que você fez. Aí ele achou o álbum e roubou as suas fotos e pregou na parede dele e falava para todo mundo que era namorada. Até que eu falei para ele depois, né? Depois, sim, né? Já depois que a gente casou, eu falei, cara, aquela tua namorada, casei com ela, né? Casei com a tua namorada. Então, assim, é um fato bem interessante. Sim, interessante. Eu conheci a Larissa... bem antes. Eu creio que eu conheci ela 2 anos. 2 anos, conheci por foto, vi a foto dela. 2 anos depois, eu estava namorando com ela. Ela morava no Brasil ainda, quando eu tinha visto as fotos dela nas paredes do quarto, né? Então, achei isso muito interessante. Como é que pode, né? Eu conheci primeiro por foto, sem conhecer pessoalmente. Deus não me revelou nada de você, amor. Você não viu nenhuma foto minha no Brasil? Não, graças a Deus. Porque se visse, ela não ia topar. Eu lembro que uma foto, as fotos que sumiu... Gente, o tempo melhora a gente, né? Eu lembro das fotos que sumiu, era uma... Que ela tinha, acho que, azul, Isso, eu lembro, na minha mente eu tenho essa imagem aí. Tava lá. Cabelo bem longo. Aí você passava lá, olhava, nossa, mas é bonita. Não, era uma morena, assim, de uma cor diferenciada, uma cor, assim, bem diferente. Sua gente, namorada. Essa cor aí não existe no mundo ainda. É única, entendeu? E aí fiquei com aquela imagem na cabeça, entendeu? Eu estou estudando física quântica agora, né? Então, assim, agora tá dando para perceber a parte teórica do que funciona mesmo, viu? Mas, para finalizar, né? A gente quer aqui agradecer, mãe, pela sua presença. Querida, você tem aquele presentinho lá para mim? Querida, pode pegar, viu? Não fica com medo, não. Nós temos aqui, né, uma pessoa... especial aqui. Pode vir aqui, não precisa ter medo não, gente. Nós queremos, mãe, uma lembrancinha aqui do nosso Dreamcast, propósito e sonhos. Como aqui fala de sonhos, nós estamos aqui realizando um sonho seu. Você tinha um sonho de... ganhar um panetone de doce de leite. De ganhar um panetone de doce de leite, entendeu? É o sonho da minha sogra e nós estamos aqui realizando um sonho ao vivo e a cores. Obrigada. Tá? Segura embaixo aí e já abre que nós vamos comer agora. Desce o cafezinho, desce Então nós queremos agradecer, né, por você compartilhar o seu coração, os seus sonhos e propósito, também compartilhar com aqueles que nos assistem, né, o seu processo, sendo mãe tão jovem, nunca desistiu de estudar, né, sempre batalhando, servindo, sempre sendo útil. O mais interessante é aquilo que a sua avó fazia, que talvez não tinha, às vezes, né, nunca teve um diploma, né, sendo uma enfermeira, mas hoje o Senhor Deus deu graça para você. Então, para nós é motivo de muita honra, muita alegria
E gratidão, né? Porque você é uma mulher incrível, minha mãe. Puxa de vez em quando, né? A orelha. Aparece lá em casa, né? Tomar um cafezinho. Gente, Deus é tão maravilhoso que eu moro uma rua abaixo da casa da minha mãe. E um dia foi uma promessa, né, amor? Que você fez pra ela. Que você voltaria a morar perto da casa dela, né? Então a gente ficou um tempo assim afastado, mas aí Deus preparou um lugar que é uma rua abaixo. Então assim, 1 minuto ela já tá lá em casa. Então a gente quer mesmo só agradecer. Eu passo sempre lá para tomar um cafezinho, filar a boia e ainda levar. É uma marmitinha. Essa sagra demais, gente. Mas isso aí, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por esse tempo maravilhoso, precioso, tá? Que você compartilhou a sua vida aqui com a gente. Com certeza você é uma inspiração, tá? E a sua vida, com certeza, vai impactar muitas pessoas que vão se identificar com essa história maravilhosa que é a sua história de vida, tá? Deus abençoe. Tamo junto. Sair daqui, nós vamos tomar um cafezinho lá em casa e vai ser benção, né? Gente, é isso mesmo. Nós estamos chegando ao final desse episódio maravilhoso aqui com a minha sogra, né? Uma excelente sogra. Quero deixar isso bem registrado aqui. E quero dar um beijo para as sogras, né? Todas as sogras do Brasil, uma salva de palmas. Tá bom? Que você possa ser bem impactado com essa história de vida e com certeza você vai identificar muitos pontos que vai falar com você também. Muito obrigado. Não se esqueça que no Dreamcast você precisa ir lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. Gente, aperta aquele sininho. Não custa nada, viu? É de graça, né? É de graça. Vai lá, aperta aquele sininho lá e você vai receber vários conteúdos legais como esse para impactar a sua vida, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Tá bom.